a situação social do desenvolvimento como contribuições de Vygotsky aos estudos sobre a formação da personalidade. Este trabalho objetivou construir uma compreensão teórico-conceitual do conceito de situação social do desenvolvimento de Vygotsky através de um estudo bibliográfico. Foram tomadas como fonte eu não sou muito boa no espanhol, os textos de Vygotsky e de Lídia Bolcheviks. Os procedimentos incluíram leitura, releitura, com destaques, ideias e passagens, fichamentos, leitura e organização das ideias recortadas em função do tema do trabalho, elaboração e redação, tendo em vista o objetivo do texto. E é lógico, né, que o que nos foi passado pelo professor Orlando e pela professora Adriana ajudaram muito a enriquecer este trabalho. Os resultados do estudo mostram que a situação social do desenvolvimento é condição afim à relação que as crianças estabelecem com seu ambiente físico e social em seu processo de desenvolvimento. O desenvolvimento está condicionado com a dimensão familiar, social, escolar, com amizade, grupos religiosos, tudo o que faz parte do convívio da criança. A criança experimenta situações variadas ao se relacionar com o meio, incluindo os adultos que a circundam e são mais desenvolvidos. Dessas experiências, a criança sai com repertórios de ações e reações, condutas, comportamentos, dentre outros atributos de processo de desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento social de uma criança está totalmente relacionado com as pessoas que as rodeiam. O primeiro contato é com a família. Depois vem outros grupos, como a escola, onde ela vai conviver com os coleguinhas, as professoras, e por aí vai. Tudo que faz parte do cotidiano dessa criança irá influenciar na formação da sua personalidade e de seu desenvolvimento. A criança irá se desenvolver de acordo com a influência que as pessoas que estão à sua volta terão sobre ela. Crianças que possuem uma estrutura familiar mais equilibrada, mais estruturada, com certeza terão um futuro com condições melhores do que aquelas crianças que possuem uma estrutura familiar desequilibrada. Para Vygotsky e Bolcheviks, todos que estão à volta da criança no seu cotidiano terão grande influência na vida da criança. Tudo que é vivenciado ficará marcado para sempre em sua autoconsciência. Quando se tornarem adolescentes, tudo que foi vivenciado, estará na sua formação, na sua personalidade. Terá grande participação por tudo aquilo que foi vivido antes. O adulto sempre está presente, seja na família, seja na escola, sempre há o convívio de um adulto ao lado de uma criança que irá gerar contribuições de acordo com suas atitudes na formação da personalidade e no desenvolvimento desta criança. As condições sociais são o ponto de partida para as transformações dinâmicas que se produzem no desenvolvimento durante um determinado período de cada idade. O fim da situação social de desenvolvimento em dada idade é marcado por mudanças cuja manifestação indica uma etapa do desenvolvimento da formação da personalidade da criança. A situação social do desenvolvimento é o ponto de partida para todas as mudanças dinâmicas que se produzem no desenvolvimento e tem papel determinante na formação da personalidade. No fim de uma determinada fase, a criança passará por períodos que podem ser estáveis ou períodos de crises.
Os períodos estáveis, eles são mais tranquilos, as mudanças são mais leves e acontece de repente. Já nos períodos de crise, eles são mais agudos, são mais marcantes e eles representam um grande salto para a chegada da nova idade e a reorganização da situação social de desenvolvimento da nova idade. Cada novo período se inicia em razão das mudanças nas crianças. Dado elemento constante em um elemento, vai deixar de existir para que outro elemento se torne constante e venha participar da nova fase que se inicia. É um processo de mudanças externas e externas que traduz os avanços no desenvolvimento da criança. As mudanças impõem a necessidade de reestruturação da relação da criança com seu ambiente. A criança passa a lidar com novos elementos, aos quais atribui novos sentidos, que influem no processo para chegar a uma nova idade, atitudes diferentes, atividades distintas, valores novos. Tudo atua de modo a impulsionar a criança à etapa seguinte de seu desenvolvimento e da formação de sua personalidade. As relações das crianças com o seu ambiente tendem a derivar formações de cada período de idade. Quando um período termina, a criança já não é a mesma. Quando indicadores do fim de um período se configuram, nova situação de desenvolvimento se instaura no processo de formação e uma nova fase se inicia. Agora, o outro slide. A questão da idade no pensamento de Vygotsky provou ser central na compreensão da psicologia infantil e na definição de ações em prol do desenvolvimento da criança e da formação da personalidade. A cada nova etapa, nova fase, há um desenvolvimento. A criança vai passando a conhecer uma nova trajetória que lhe permitirá adquirir novas propriedades de personalidade e de desenvolvimento. Ao desenvolver-se, a criança se encaminha para novas situações dentro da sua realidade social. As relações da criança com as pessoas em dado momento originam as mudanças indicadoras de um novo período de desenvolvimento. A criança passa por momento de amadurecimento quando finda uma idade. Como categoria, para compreender o desenvolvimento da criança, a situação do desenvolvimento se projeta como importante para compreender as relações da criança com o meio escolar. É importante diagnosticar o desenvolvimento da criança. O diagnóstico de desenvolvimento em dada idade se associa diretamente com a situação social do desenvolvimento, pois tal diagnóstico procurará delinear o nível real de desenvolvimento que a criança consegue alcançar. Isto é importantíssimo para solucionar questões práticas relacionadas com a educação e aprendizagem. Um autêntico diagnóstico do desenvolvimento deve caracterizar, além dos ciclos que estão no auge, aqueles ciclos que ainda estão em fase de maturação. E, por fim, a Bolshevik, em 1976, ela valoriza muito o desenvolvimento do pensamento. Ela acha que, com isso, as crianças e adolescentes estarão mais preparados para posicionarem de uma forma mais segura na vida como adultos e uma boa na personalidade também se fará presente. Aqui cortou para mim. Então, aqui fica claro a importância do pensamento, né? A importância que o professor tem em estimular a criança a pensar. Desde cedo, ela já deve ser preparada para isso, para reconhecer a importância do estudo e como que esse estudo será importante na vida dela futuramente.
Então, fica claro, né, que essa crise que o ensino está passando, os professores deveriam, desde cedo, investir nisso, dar atividades que estimulem as crianças a gostarem do estudo, a gostarem do que estão fazendo e terem, assim, uma consciência de como o estudo será importante no futuro delas. É isso. Muito obrigada.